Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, em que poderemos estudar um pouco mais e aprofundar nesse ensinamento tão maravilhoso que é o ensinamento da Seiichi Onoe. E para nós iniciarmos a nossa reunião dessa noite, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 159, oração para realizar o paraíso na terra. Quem tiver o livro em casa pode acompanhar a nossa leitura, aqui também quem tiver o livro que esteja aqui presente também pode acompanhar a leitura, caso contrário pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos e elevar os seus pensamentos para junto de Deus, para que nós possamos cada vez mais vibrar a nossa imagem verdadeira. Lembrando que meu livro é a terceira edição e que a oração consta na página 159. Vamos lá então? Oração para realizar o paraíso na terra. Com a mente e o corpo purificados, toma a postura de oração, com as palmas das mãos justapostas e, visualizando o templo do mundo da imagem verdadeira, pratico a meditação Shinsokan. Consigo sentir de fato que atingi um altíssimo grau de purificação mental. Sinto-me transparente, cristalino. A serenidade e a paz do mundo da imagem verdadeira fluem para mim. Por isso, minha mente atingiu a mesma serenidade e já não consegue insinuar-se nela nem as ilusões individuais, nem as ilusões da mente coletiva da humanidade. Sinto dentro de mim o palpitar da sublime vida de Deus, a vibração da onisciência de Deus e o calor aconchegante do amor de Deus que envolve a vida de todos nós, filhos de Deus. Portanto, vive em conformidade com a vida de Deus e receba a inspiração adequada à sagrada missão que Deus me atribuiu. O meu viver é perfeito, pois caminho sempre sob a orientação da sabedoria de Deus e jamais tomo um caminho errado. Neste momento, com a mente repleta de alegria sublime, abro totalmente as portas da minha alma e, expulsando por completo as nuvens de pensamentos ilusórios, dirijo-me a Deus. Estabelece-se a livre comunicação entre o sumamente puro e grandioso Espírito de Deus e o meu espírito. A luz clara da sabedoria de Deus ilumina o caminho que devo seguir. Por isso, sigo com passos firmes rumo ao cumprimento da missão, sem jamais me desviar do caminho certo. Não deparo com inimigos, nem com pedras no meu caminho. Todas as pessoas colaboram comigo para que eu possa cumprir a minha missão e caminhamos todos de mãos dadas. O número de colaboradores aumenta cada vez mais e formamos um grande exército de luz da verdade. Diante de nós, as trevas desaparecem, o caminho íngreme torna-se plano, os pobres enriquecem, os doentes se curam, os conflitos cessam e todos cantam em coro hinos de louvor a Deus. Seres celestiais tocam belas músicas e fazem chover sobre nós pétalas de bênçãos. Manifestam-se na terra a magnificência, a pureza e o esplendor do mundo da imagem verdadeira e todos se conscientizam de que são filhos de Deus. A partir de agora, não haverá ninguém que seja tolo, ninguém que sofra, ninguém que se aflija e cada um de nós, mantendo firme a conscientização de que é um filho de Deus, empenha-se na tarefa atribuída por Deus. Ao nos empenharmos em nossa tarefa, somos guiados pela sabedoria divina e tudo transcorre em perfeita ordem. Por isso, trabalhamos com alegria e o andamento do nosso serviço conta com o estímulo das músicas entoadas por seres celestiais. Assim, trabalhamos ativamente, incentivados por essas músicas celestiais e progredimos cada vez mais no cumprimento de nossa missão. Aqui agora, visualizamos este mundo com prolongamento do mundo da imagem verdadeira, de perfeição e felicidades eternas. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da oração. Oração maravilhosa que nos mostra o quanto que nós devemos visualizar essa perfeição manifestada para que ela se concretize por forma da lei mental do que aquilo que você reconhece e manifesta-se, projete-se no mundo fenomênico. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a participação de cada um de vocês que estão em casa, vocês aqui que estão no presencial, meu muito obrigado. Para mim é uma grande alegria estar aqui mais uma vez juntos nessa segunda-feira à noite para estudarmos, entendermos e aprofundarmos um pouquinho mais na filosofia da Seiichi Onoe. Quero agradecer a todas as pessoas que sempre deixam mensagens de carinho
nos canais da Seichonoye do YouTube, tanto da Seichonoye do Brasil quanto da Meditação Shinsokan. Agradeço imensamente, receba esse carinho e retribua em forma de vibrações de oração para que você e sua família prosperem em todos os sentidos cada vez mais, alinhados ou crescendo nessa verdade, homem e filho de Deus. Então, para mim é uma grande honra, reverencio a cada um de vocês, meu muito, muito, muito obrigado. Agradeço também a todo mundo que está acompanhando essa palestra aqui presencialmente, em casa, no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado. Vamos juntos hoje tentar compreender ou tentar despertar um pouco mais para essa grandiosidade, essa grandiosa verdade que vibra dentro de nós. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, eu adoro esse tema. Não é um tema muito fácil de discorrer, porque nós temos várias possibilidades de abarcá-lo. Lembrando sempre que a nossa ideia é pegar uma linha de raciocínio, então não vou esgotar o assunto, por óbvio, nem é possível esgotar ou terminar, falar tudo o que é possível desse tema, porque em limitado tempo, né? Porque tem muita coisa para falar e dentro da literatura da Seichonoye nós temos várias abordagens a esse tema. Então nós temos abordagens que são mais ligadas ao eu fenomênico, nós temos abordagens mais ligadas à percepção do nosso eu, da imagem verdadeira. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, que é a decisão, a importância da decisão e o quanto que a decisão é fundamental para que possamos cumprir a nossa missão. Para falar sobre esse tema, eu vou usar esse livro que eu adoro, que eu já várias palestras já fiz com ele, que é o Preceito de Luz. Esse livro é da coleção Masaharu Taniguchi. Os livros da coleção Masaharu Taniguchi são muito bons, porque eles abordam o conteúdo assim de maneira fantástica e profunda. E esse livro, em especial, ele vem em forma de preceitos diários, ou seja, o ano inteiro. Então ele vai de janeiro a dezembro e cada dia ele vai trazendo uma pequena mensagem. Então são mensagens curtas, às vezes de 6, 7 linhas só, que você lendo todos os dias, ao final do ano você já leu esse livro inteiro e se deleitou com tanta coisa maravilhosa que ele fala. Então esse livro inclusive tem uma versão dele que é encadernada, né? Ela fica mais fácil de abrir, até para que você deixe no lugar aberto cada dia, para que você consiga passar as páginas. Então, maravilhoso. E o dia que nós vamos falar hoje, não é o dia de hoje, não é, mas é o dia 22 de junho, já passado, mas é um dia que eu acho muito especial, eu sempre gosto de ler, porque ele traz muito a ideia da decisão, e nós precisamos compreender a decisão. É muito comum nós escutarmos as pessoas falando assim, nós temos que mudar a vida, então você tem que tomar a decisão. Então, tomar a decisão é algo fundamental. O ponto é que nós precisamos compreender também como fazer isso e como sustentar isso, porque decisão, o que faz a diferença entre decisão e um falso sonho ou um devaneio é a capacidade de persistir na construção daquilo que você almeja. Então, todo mundo sonha. Sonhar é fundamental, todo mundo sonha. Agora, você transformar esse sonho em um desejo real, capaz de ser concretizado, é um outro caminho. Então, no dia 22 de junho, o professor Masaharu Taniguchi começa falando assim, haja corajosamente com decisão. Isso está na página 113, o meu livro eu acho que é a primeira edição, deixa eu ver aqui, primeira edição. Caso não esteja, é só você procurar no dia 22 de junho. Há um provérbio que diz, uma boa resolução firme espanta até as divindades. Olha que legal. Uma decisão firme espanta até as divindades. O caminho se abre diante de uma firme decisão. O caminho se abre diante de uma firme decisão. Só aqui a gente já começa a trabalhar muito. Vamos lá. Então, já falei que decidir é algo importante. E decidir é difícil. É difícil, muito difícil tomar decisão. Tanto que hoje em dia as pessoas não estão querendo tomar decisões da vida dela. Por quê? Decisão é um ato de coragem e ao mesmo tempo que nos traz responsabilidades. E é muito comum as pessoas não tomarem decisões. Por quê? E hoje em dia, mais forte ainda. O que acontece?
Quando você toma uma decisão, você decide tomar um caminho. E a vida tem infinitos caminhos. Ninguém precisa seguir um mesmo caminho. Nós temos uma infinidade de caminhos. Só que toda vez que você escolhe um caminho, quer dizer que você está abrindo mão de outros caminhos. Isso é óbvio. Você não tem como ir para o norte e para o sul ao mesmo tempo. Ou você vai para o norte, ou você vai para o sul. Então, no momento em que você toma uma decisão, você traça um caminho. E quando você traça esse caminho, você está sujeito a acertar ou não. Então, o primeiro ponto é que uma decisão leva a uma situação de acerto ou erro. Isso aqui tudo eu vou discorrer. Só falando como é que é perceptível. Então, se a decisão te leva a uma situação de acerto ou erro. Eu tomei a decisão A. Essa decisão A pode ser certa ou errada. Segundo ponto, toda decisão traz responsabilidades. Responsabilidades sobre aquilo que foi decidido. Então você vai tomar um picolé, você tem 2 sabores, chocolate ou coco. Aí você tem que escolher. No momento que você tomar o de coco, você está abrindo mão do de chocolate. No momento que você toma o de chocolate, você está abrindo mão do de coco. Isso gera uma responsabilidade sobre aquilo que você decidiu. E um outro ponto também da decisão é que te coloca numa situação vulnerável. O que é uma situação vulnerável? Que pode ser julgado. A toda decisão você se submete a um julgamento. Então, observa só. Por que as pessoas hoje em dia não querem decidir? Porque tem essas consequências naturais. Então, as pessoas não querem decidir. Então, o mais comum é a pessoa chegar para você e perguntar: eu estou com um problema, o que você acha que eu faço? Não sei, me fala alguma coisa, porque eu quero fazer o que você me falar. Não, mas a decisão é sua. Não, decide aí para mim, é tão difícil. As pessoas, elas, até as questões da vida particular, elas delegam para que outro tome decisão. Dentro dos atendimentos das ciências humanas, em especial, por exemplo, a psicologia, há um código de ética dentro dos psicólogos em que eles não devem emitir opiniões particulares sobre o atendimento. Eles não devem dar receitas prontas. Só que as pessoas chegam para ser atendidas com os psicólogos e se o psicólogo não der uma receita para ela, ela fala: é ruim, ele não me disse o que eu tinha que fazer. Então, o psicólogo ele deixa de ser alguém que te ajuda a entender e passa a ser o guru da tua vida. Dentro da linha religiosa é a mesma coisa. As pessoas adentram nos ensinamentos religiosos e procuram que aquele líder lhe dê as respostas do que ela tem que fazer. Decida sobre a vida dela. A mesma coisa em relação à profissão, a tudo o que acontece na vida. Então, só que no momento em que você dá o seu poder de decidir ao outro, você não gosta dessa interferência. Porque as 2 primeiras pessoas que querem decidir a sua vida, a gente não deixa, que são nossos pais. Os nossos pais querem decidir a nossa vida, a gente não aceita. A gente não aceita. Então, ou seja, é muito complexo a questão de aprender a decidir, aprender a tomar a decisão na vida. Então, primeiro a situação de acerto ou erro. Eu posso errar. E o fato, hoje em dia, é de que você não pode errar. Nós vivemos numa época de aproveitamento supremo. Aproveitamento supremo. Então, você não pode perder nem um segundo. Tudo tem que ser no máximo. Não é à toa que a mentalidade hoje em dia é gastar o mínimo e ganhar o máximo. As pessoas, elas não conseguem enxergar fora de uma tentativa de aproveitamento máximo. Então, eu não posso errar na minha vida. Eu tenho que ter 20 anos e já ter tudo esquematizado. Não posso ter uma falha, não posso ter um erro, não posso ter nada. Só que a vida não funciona assim. Se alguém entrar nessa vida e não errar, é porque sequer jogou. Sequer jogou. Essa é uma vida em que nós temos acertos e erros todos os dias. Todos os dias nós acertamos e erramos. Mas por uma falsa percepção que nos foi passada e até hoje é mantida, temos a ideia de que nós não podemos errar. O erro, ele é punível.
Mas não é punível na seara das consequências. O erro ele é punível na seara de que você não podia ter errado. Você tem que ter já a inteligência emocional, evidência total capaz de você acertar tudo. Então as pessoas não podem errar, as pessoas não admitem erro. Aí nós temos a síndrome do perfeccionismo. Todo mundo quer ser perfeito. Quando, na verdade, materialmente falando, fisicamente falando, ninguém é perfeito. A pessoa que fala que é perfeita já cometeu o maior erro. Segundo, as responsabilidades. Toda vez que você toma uma decisão, você tem que ter responsabilidade. Ninguém quer ter responsabilidade. Ninguém quer. Ninguém quer fazer o que é difícil. Ninguém quer aprender a melhorar. Todo mundo quer o caminho mais fácil e sempre no acerto. Sempre no acerto. Então, não é incomum, gente, nós encontrarmos pessoas hoje em dia com 40 anos de idade que não sabem o que querem fazer da vida. Aí você pergunta, mas por que você não arruma um trabalho? Estou com medo de errar e perder tempo. Filho, o tempo você já perdeu todo. Já perdeu tudo, cara. Ah, mas é porque eu não quero me desiludir. Continua perdendo. Porque antigamente as pessoas não tinham tempo para pensar em acertar ou errar. Elas encaravam as situações e com elas iam aprendendo. A nova geração não. A nova geração entende que não pode errar, por isso eu não quero assumir responsabilidades. E aí eu não me coloco em situações de vulnerabilidade. Por que eu não me coloco em situações de vulnerabilidade? Porque se eu não tenho que decidir, eu não tenho responsabilidades, eu não posso ser julgado. A culpa é de alguém. Olha como é que é fácil. Olha como é que é fácil. Dá um exemplo. Chega a pessoa para mim e fala assim, preletor, eu estou com um problema no meu casamento. Falei, então vamos fazer oração. Tá, além da oração, o que você acha que eu devo fazer? Separo ou não separo? Falei, não sei, ué. Quem está casado é você. Não, mas se você fosse eu. Ué, mas se eu fosse você, eu não seria eu. Então como é que eu vou te dar uma resposta se eu sou você? Você está na dúvida, se eu for você, eu também estou na dúvida. Aí, não, preletor, vai lá, me ajuda. Você sendo eu separo ou não separo? Sei lá. Aí a pessoa fica esperando. Vamos supor que de repente eu dou uma resposta. Vai, separa. Aí ele fala, vou separar mesmo, é isso que eu vou fazer. Chega lá para a mulher e fala assim, vou me separar de você, não gosto mais de você. Aí a mulher sai chorando e ele separa, passou 15 minutos, ele, ai caraca, não era isso que eu queria, velho. Porque eu também gosto dela. Aí ele liga para voltar, ela agora também não quero mais saber de você. Aí ele vem chorando, ele vira e fala assim, olha, eu perdi meu casamento por culpa de quem? Olha só, esse é o momento. Ele pode falar, poxa, eu perdi o casamento por minha culpa. Não tive maturidade, eu não soube lidar com meus sentimentos. É assim que as pessoas pensam? Não. A culpa foi de quem? Do preletor. Tá vendo? Se o preletor não tivesse falado para você parar, ele não tinha separado. Aí, de quem é a responsabilidade? Minha. Quem é que fica na situação de vulnerabilidade? Eu. Porque ele vai falar, eu só errei por causa dele. Então, tudo na vida hoje em dia está sendo colocada a responsabilidade em alguém, porque as pessoas não estão decidindo. Então, a felicidade das pessoas é uma decisão dos pais. Ah, porque meu pai queria que eu fosse isso. E você foi? Não. Então você está infeliz por quê? Ah, porque meu pai queria. Sim. A decisão da sua vida é sua, não é do seu pai ou da sua mãe. Mas por jogar a responsabilidade nos outros, é que a gente fica sempre querendo sair de uma situação de vulnerabilidade. Eu não errei porque eu escolhi errado, eu errei porque meus pais me obrigaram e continua a sofrer. Então, se nós observarmos, a fuga da responsabilidade é uma percepção equivocada da sua natureza. E a Seichonoye, ela vem corrigir isso de qual maneira? Mostrando que nós somos os responsáveis pela nossa vida. Logo, se eu sou responsável pela minha vida, a quem cabe o poder de decidir? A mim. Então, primeiro ponto que a gente vem aprender é que essas três percepções estão equivocadas. Estão absolutamente equivocadas. Primeiro, acerto e erro. Não existe espiritualmente falando. Espiritualmente falando, não existe acerto nem erro. Vou repetir. Espiritualmente falando. Porque vai que alguém aparece depois e fala, nossa, o preletor João falou que ninguém erra. Estou falando espiritualmente. Por que que não existe erro ou acerto espiritualmente? Porque tanto o erro ou acerto, no final das contas, vão chegar ao mesmo caminho, qual que é o seu progresso.
A vinda a este mundo não é para você ganhar méritos fenomênicos, é para você aprender. Se o aprendizado for com acerto ou com erro, no final das contas, se houver o progresso da sua alma, valeu a lição. Então, muitas vezes nós temos pessoas que acertam, depois se tornam arrogantes e erram, aprendem a lição. Tem pessoas que já começam arrogantes e erram, isso promove ou dá a possibilidade de que elas acertem. Então, quando a gente, à luz da verdade, observa a nossa vida, você vai ver que não houve nenhuma falha, porque tudo foi necessário para você chegar aqui e agora, no momento que você está vivendo. Se tirasse um elemento desse, você perderia a chance de ser quem você é hoje. Mas, diretor, quem eu sou hoje é horrível. É a chance que você tem de aprender e mudar. Porque não basta só falar. Muitas vezes nós precisamos experienciar. Somente vivendo aquela situação é que a gente pode ter as condições necessárias para tomar uma decisão diferente. Por isso que a gente é bom para dar conselho. A gente é ótimo para dar conselho, porque a gente consegue perceber as coisas. E é fácil decidir a vida dos outros. Agora, quando você vai tomar a sua decisão, fica difícil, porque aí mexe com você. Mas, entendendo que, espiritualmente falando, tudo é caminho para o crescer, você fica mais leve com isso daqui. Você sai daquela arrogância ou daquela prepotência de achar que não posso falhar. Não posso falhar. O problema não é falhar, gente. Nunca foi falhar. O problema é não aprender. É aí que está o que, entre aspas, toma nosso tempo. Quebrar a cara, gente, faz parte. Faz parte. É quando a gente tem um relacionamento desastroso, é que a gente aprende a valorizar quando você tiver um bom. É quando você tem um emprego ruim, é que você aprende a valorizar um bom. É quando você não tem emprego, que você aprende a valorizar quando você tem. É quando você não tem as coisas que você aprende a valorizar o que tem. Então, não é que a falta seja necessária, mas ela é uma excelente professora para nos ensinar a acertar. A vinda a este mundo é para manifestar a glória de Deus. Assim ensina Seiichi Onoe. E como é que nós manifestamos a glória de Deus? Pelas vivências, pelas vicissitudes e pelas nossas capacidades de superação. E as nossas capacidades de superações, elas são construídas à medida que a gente vai errando e acertando. Errando e acertando. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, responsabilidades. Quem não quer ter responsabilidade nessa vida, perdão, gente, veio para o planeta errado. Porque esse mundo é um mundo de responsabilidade. Olha que interessante, por mais que a pessoa fale, eu quero levar uma vida solitária, nós vivemos num emaranhado em que qualquer ação sua reflete nos outros. Qualquer ação sua reflete nos outros. Então, você vem no emaranhado pessoal, ou no emaranhado familiar, ou no emaranhado social, que a sua vida ela influencia dos outros, quer você queira, quer você não queira. E a dos outros influenciam você. Então, por mais que você fale, não quero ter responsabilidades, a sua vida é uma responsabilidade. Porque só o fato de você ter nascido é porque alguém proporcionou isso para que isso acontecesse. Então, se você veio a este mundo, há responsabilidades em cima de você. E você precisa lidar com isso. Nós temos que aprender a ter responsabilidades. A vida irresponsável que ela é pregada, gente, além de altamente destrutiva, ela não promove em nada o crescimento. Volto a frisar, todo mundo que você vai conversar quando você pergunta, jogou na Mega Sena? Joguei, estou torcendo para ganhar. O que você vai fazer com o dinheiro? Eu não vejo ninguém fazendo nenhuma ação responsável, é só coisa irresponsável. Se eu ganhar na Mega Sena, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser cuspir na cara do meu chefe, bater nos meus colegas, xingar a família, pegar o dinheiro, sair gastando tudo com luxúria, com porcaria. Eu não vejo ninguém trazendo algo realmente construtivo, é só destrutivo. Não quero trabalhar, não quero fazer mais nada, quero comer tudo, quero fazer tudo equivocado, ou seja, eu quero me jogar no fundo do poço. Aí você para a pensar, isso então é uma boa coisa ou uma má coisa? Porque responsabilidades dão trabalho, mas é exatamente porque elas dão trabalho que elas promovem o crescimento.
Não existe crescimento fora da dedicação, gente. Não existe. Não existe. Essa falácia que as pessoas acreditam que, eu vou entrar no YouTube e vai vir um vídeo que vai me dar a solução de todos os problemas, como as pessoas ensinando você a aplicar na Bolsa de Valores em 4 aulas, como as pessoas te ensinando a ter autocontrole em 4 aulas, como as pessoas te ensinando a você ser atraente e conquistar todas as outras pessoas em 4 aulas. Então as pessoas ficam acreditando que basta entrar no YouTube e os caras vão me ensinar o segredo de tudo, quando não existe. Aí o que acontece? O pessoal entra na bolsa, perde dinheiro, o pessoal sai na rua, toma toco. As pessoas vão fazer as coisas e não conseguem. Por quê? Não é um passe de mágica, é o trabalho associado à sua capacidade de manifestar. Então, hoje em dia, as pessoas, ao invés de, por exemplo, senta com a médica, eu quero fazer um trabalho de exercício, em vez de perguntar quanto tempo eu tenho que fazer exercício, não, qual é o anabolizante que eu posso tomar para me dar o resultado mais rápido? A pessoa, ao invés de falar assim, não, quanto tempo eu preciso me dedicar num estudo para que eu consiga obter resultado? Não, qual o remédio aí para me deixar doidão, para eu passar a noite e dia estudando sem parar? Então a gente está criando uma horda de zumbis doentes, podres por dentro, tentando obter resultados rápidos. Porque ninguém quer associar o esforço ao crescimento. As pessoas hoje em dia preferem assistir filme do que ler livro. Por quê? Livro dá trabalho, porque exige que você gaste tempo e use seu cérebro. O filme não, você pode ter até em coma olhando lá na frente, babando, que vem aquela imagem de assistir o filme. Assistir o filme. Hoje, as coisas estão tão assim, que nem para ter a responsabilidade de você ser um crítico real, as pessoas estão tendo. Outro dia, já comentei essa história, um colega meu estava criticando o filme, e a gente perguntou para ele, você assistiu o filme? Não, eu ouvi uma crítica de um cara que viu o filme. Pelo amor de Deus, cara. Nem opinião, hoje em dia as pessoas querem mais formar, já querem tudo pronto, sem responsabilidade. E essa situação de vulnerabilidade, cara, é a vulnerabilidade que nos torna humanos. Nós somos humanos porque nós somos pessoas vulneráveis, nós somos pessoas suscetíveis a erros. E isso faz de nós pessoas interessantes. Imagine você do lado, as pessoas falam assim, eu queria casar com uma pessoa que fosse perfeita. Imagine como seria horrível você casado com uma pessoa perfeita. Porque a pessoa seria perfeita. E você? Aí você chega perto da pessoa, você erra? Não, porque eu sou perfeito. Aí quando você erra, você droga, só eu que erro. Aí quando vai ter os defeitos, você tem defeito? Não, porque eu sou perfeito, aí você é que droga. Quando você vai observar, você fala, mas que saco! Por quê? Porque a pessoa perfeita, do lado de uma pessoa imperfeita, é incompatível. Então a ideia falsa que nós temos de que nós podemos ser invulneráveis, eu sou uma pessoa invulnerável, nada me atinge, conversa fiada, conversa fiada. Todo mundo tem aquela área que dói. Por isso que é importante nós aprendermos a tomar decisão e dentro do erro e do acerto nós amadurecermos. Amadurecermos. Um amadurecimento, ele vem da capacidade que a gente tem de digerir aquilo que não nos é favorável. Amadurecimento não é você pegar uma foto seminua e colocar uma frase de um poeta qualquer e botar no YouTube ou no Instagram. Nossa, como ele fala bonito. Amadurecimento é a capacidade que você tem de lidar com aquilo que não lhe agrada, com aquilo que não lhe convém, com aquilo que não lhe é favorável, com aquilo que você tem que tirar a força necessária para o crescimento. Isso é amadurecimento. Amadurecer é quando você descobre que o mundo não gira em torno do seu umbigo e que você não é a pessoa mais importante da face da Terra, que você faz parte de um conjunto para trabalhar a humanidade. Isso é amadurecimento. É quando você chega nos locais e consegue, daquilo que lhe é oferecido, tirar o que tem de melhor. Isso é amadurecimento. Tanto psicológico, tanto pessoal, quanto espiritual. Porque existem pessoas extremamente maduras intelectualmente, mas muito imaturas espiritualmente. Então, são aquelas pessoas que tratam muitas vezes Deus como um office boy. Deus, você prometeu para mim que você ia me dar meu carro novo, e ele não veio. Deus, você prometeu que eu ia ter minha metade, minha alma gêmea, até o final do ano. Estou sozinha, estou sozinho até hoje. Então, são aquelas pessoas que fazem promessas e cobram. Como aquelas pessoas que chegam para você e falam assim, olha, eu estou te fazendo um favor agora, mas no futuro você vai me pagar. Aí você fala, Jesus amado, agora tem até agiotagem de favores, eu faço um favor e você me cobra juros e correção monetárias depois.
Então você começa a entender que é o seguinte, por mais que a pessoa aparente uma aparente maturidade, ela está imatura em várias áreas. Então nós temos que criar essa capacidade de entender, preciso tomar as decisões da minha vida e ser o responsável por ela e descobrir que às vezes sim, vou errar, vai me machucar, mas faz parte, faz parte. Entrar num relacionamento. Uma vez um jovem chegou para mim e falou assim, preletor, eu quero muito casar. Eu falei, então, ótimo. Aí, mas tem um problema. Qual o problema? Ele, é que eu não quero casar. Aí eu falei, complicado seu problema. Você quer casar, mas não quer casar? Ele por quê? Eu quero casar porque eu quero ser feliz. Mas eu não quero casar porque, e se eu escolher a pessoa errada? Aí eu respondi para ele, a outra pessoa que está pronta para você pode estar pensando a mesma coisa. E vocês acabam que não se encontram por causa desse pensamento. Observa só, e se eu escolher a pessoa errada? Eu vou perder tempo, eu vou perder minha juventude, eu vou perder as oportunidades e a pessoa certa pode passar perto de mim e eu estar casado. Aí eu falei, meu amigo, se você for pensar assim, cara, você vai morrer solteiro com ninguém. Porque não é assim que a vida funciona. Se você tomar uma decisão para casar, você tem que medir aquilo que você está fazendo para saber se a decisão é certa ou equivocada. Uma vez tomada a decisão, meu amigo, você vai entrar no jogo e você vai descobrir se foi certo ou se foi errado. Mas o trabalho do jogo vai te dar um amadurecimento. É esse amadurecimento que vai te levar à felicidade. Ou você está achando que você vai achar a pessoa perfeita? Aquela pessoa linda que você vai olhar e falar assim, nossa, não tem nenhum defeito. Tem não, meu amigo. A começar por você, porque você deve ser muito chato. Deve ser um cara muito chato. Então você já precisa começar a trabalhar isso, porque a pessoa que for chegar do seu lado vai sofrer. Por quê? Porque as pessoas têm a ideia de que não posso errar e nada pode dar errado. Não existe isso. É exatamente no acerto, no erro, no assumir as responsabilidades é que nós vamos ao amadurecimento. E no amadurecimento é que vem a felicidade. É no amadurecimento que vem a felicidade. Por quê? Na hora que você aprende a lidar com as situações, você vai se tornando uma pessoa maior, mais forte e muito mais consciente daquilo que você está fazendo. Desde que você entenda isso aqui. Esse é o ponto. Porque todo mundo fala, a vida é feita de altos e baixos. Só que na hora que a gente está no baixo, dói, não dói, gente? É difícil, gente. Não é fácil, não. Não é fácil, não. E aqui eu não vou tapar só com a peneira, não. Quando a gente está na pior, é ruim, gente. É ruim. É difícil. Por exemplo, eu tive alguns relacionamentos na minha vida e eu até hoje só acertei em um, que é o que eu estou hoje. O restante foram todos, eu não tive um término de relacionamento assim que foi de boa, foi tudo meio catastrófico, sabe? Tudo meio assim esquisitão. Então o que acontece? Quando a pessoa chega para mim e fala assim, eu terminei, eu olho para a pessoa e falo, eu sei o que você está passando, porque eu já terminei de várias formas. Gente, já terminei com uma namorada por causa de uma jarra de suco. O nível, gente, o nível do negócio, cara, que eu olho e falo assim, Jesus amado. Então o que acontece? Aí quando a pessoa fala assim para mim, eu terminei, eu sinto assim, eu sei o que você está falando, mas como é que eu te explico que o tempo vai curar? Não tem como. E quando a gente escuta, o tempo vai curar, a gente fica bravo. Que o tempo vai curar? Está doendo agora. Mas o que significa o tempo vai curar? É que você vai aprendendo a digerir aquilo. Você vai aprendendo a digerir. E à medida que você vai criando capacidade de digerir as suas situações, você vai se tornando mais forte. Mais forte. Todavia, se as pessoas não entenderem isso aqui, a capacidade delas de digerir as situações vai se tornando pequena. E ela acaba se tornando uma pessoa pessimista e revoltada. O que é uma pessoa revoltada com a vida? É uma pessoa que não consegue digerir os seus erros ou não consegue digerir as suas dificuldades. Olha que interessante, nós temos pessoas na mesma situação, às vezes dentro da própria casa. Nós temos irmãos que têm os mesmos pais, tiveram a mesma criação, às vezes comeram juntos o pão que o diabo amassou pelas dificuldades da vida. Um cresce e o outro se revolta. Um se destaca porque ele aprende a superar e lidar com as situações e o outro fica parado no tempo e espaço, reclamando, julgando e culpando todo mundo ao seu redor pelo seu fracasso. Qual é a diferença entre eles? Não é as situações impostas.
foi a capacidade de digerir aquilo que lhe era desfavorável. Então, amadurecer parte do princípio de que você precisa aprender a digerir. E para aprender a digerir, você tem que tomar a decisão. Olha só, conversava numa palestra dessas, eu estava explicando que as pessoas, elas estão, ao invés de elas procurarem o crescimento, elas estão procurando meios de satisfazer ou tampar as suas dores. Isso não é a mais sábia das decisões. Isso não é a mais sábia das decisões. Por quê? Porque ela acaba se colocando em situações que atraem aquilo que ela tem dentro dela, sem haver uma modificação, ela acaba repetindo os erros. Então, quando eu falei que é necessário você aprender com os erros, o que eu quero dizer com isso? É necessário que você aprenda a ler a vida. Que aqui, vamos nós para o segundo ponto. Ler a vida. O que eu quero dizer com ler a vida? É compreender os mecanismos pelo qual a vida lhe ensina. Tem duas maneiras de nós aprendermos. Pelo amor ou pela dor. Adivinha qual que a gente escolhe? Pela dor. É muito difícil nós encontrarmos as pessoas aprendendo pelo amor. Não é à toa que a máxima que as pessoas falam é que se conselho fosse bom, a gente vendia. Por que as pessoas não escutam os conselhos? Porque elas não estão maduras ainda ou não estão prontas para aquele momento e por isso elas precisam vivenciar, passar pela experiência e daquela experiência tirar aquilo que vai lhe dar o crescimento. Se ela aprender a ler a vida a partir das experiências, ela cresce. Se ela não aprender a ler a vida, ela repete a matéria. Mesma coisa numa escola. A professora vira para você e fala assim, 2 mais 2, quanto é que é? Aí você fala, 5. A professora, está errado. Errado é a senhora. Eu faço o que eu quiser da minha vida, eu sou dono do meu nariz, eu posso, e eu vou te mostrar que é 5. Ok, vai fundo. Você vai lá, quebra a cara, descobre que não é 5, você tenta contar na sua mão 1000 vezes e descobre que 2 mais 2 não é igual a 5. Mas você não quer aprender. Qual é a sua chance de passar de ano? 0. Você vai reprovar naquela série constantemente. É isso que acontece. A pessoa que não lê a vida e quer discutir, ela acaba apanhando sem compreender o que está acontecendo. Acontece muito com quem faz prova, principalmente concurso público. Tem pessoas que discutem com a prova. Discute com a prova, a pessoa fica brigando com a prova. Como se a prova pudesse responder. Está errada essa questão, não é assim que funciona. Meu amigo, não discute com a prova. Primeiro que ela é um ser inanimado, ela não vai te responder. Segundo que o examinador não vai te ouvir. E você discutir com a prova só vai te fazer errar a questão. Então o que a gente fala? Não discute com a prova, se submeta àquilo que está sendo pedido. Nesse submeter, você aprende muito mais do que ficar tentando discutir. Porque muitas vezes, gente, as discussões elas têm grandes níveis de vaidade. A gente discute não é pela busca da verdade, é para saber quem está certo. Não é à toa que hoje em dia todo mundo discute tudo, mas ninguém sabe nada. Gente, impressionante. Foi só aquele submergível afundar, todo mundo ficou perito sobre afundamento de submarino. Nunca vi tanta gente falando sobre isso. Eu falei, cara, eu não sabia nem qual era a diferença de submarino e submergível. Fui aprender depois. Mas eu já vi pessoas discutindo que eu falo, rapaz, não sabia que você tinha essa formação. Não sabia. Aí todo mundo sabe. Aí qualquer coisa que sai, as pessoas são super peritas. Por quê? A ideia é, eu tenho que ter opinião. Saber, gente, é mero detalhe. Isso vem de uma ideia equivocada de que todo mundo sabe ler a vida. Não sabe. Não sabe. Para ler a vida, você tem que ter uma boa caminhada. Uma boa experiência. Não é somente lendo livros que você vai aprender. Se você ler livros bons, já te ajuda, já vai te dando um passo, já vai te dando umas dicas. Mas é na vivência. E aqui é o primeiro grande erro. A gente tem um hábito de desprezar aqueles que têm caminhado bastante. As pessoas caminham e a gente acha que a gente sabe sem saber. E aí, a vida vem nos ensinar. Agora, você aprendeu? Show de bola. Missão cumprida. Por isso, não tem problema errar. Volta a frisar. Olha que interessante. A gente adverte para não errar, mas errou? Show de bola. Tá tudo bom também. Tá tudo certo também.
Por quê? É exatamente para que nós consigamos amadurecer por meio do digerir dos acontecimentos. Vamos lá. Temos que aprender a ler a vida. Para aprender a ler a vida, tem que haver uma decisão. E qual é essa decisão? Nós podemos separá-las em várias frentes de trabalho. Primeiro ponto, é preciso que essa decisão seja para crescer. Uma decisão de crescimento, ela obrigatoriamente exige que você abra mão. Abra mão de alguma coisa. Segundo, essa decisão, ela tem que ser uma decisão construtiva. Tem que ser uma decisão que realmente lhe traga benefícios. Benefícios, eu não digo benefícios materiais, benefícios espirituais. Por fim, essa decisão ela tem que ser sincera. E quando ela é sincera, quer dizer que tem que vir com trabalho. Olha lá. Quando a gente fala uma decisão, uma firme decisão, espanta até os deuses. Isso é o ditado que o professor Masaru Taniguchi citou. Por que ele falou que uma firme decisão espanta até os deuses? Por quê? Porque quando você toma uma decisão baseada no seu crescimento, que é construtiva e que ela é sincera, não tem como não se realizar. Mas não tem como não se realizar. Por que a gente afirma que ela é absolutamente realizável? Porque você vai fazer o que é necessário para que isso aconteça. Aí, abra um parênteses. Algumas pessoas nesse momento vão pensar, mas eu tenho umas decisões que elas são assim, coisas até erradas. Será que elas vão acontecer? Quando eu falo de uma decisão, essa é uma decisão, gente, baseada no crescimento espiritual. Portanto, ela não pode ser para sua diminuição. Segundo, ela não pode ser destrutiva. Não pode ser destrutiva. Então, por exemplo, não, eu quero que aquela pessoa case comigo. Essa é uma decisão verdadeira? O que vocês acham? É tão comum eu ver as pessoas falando assim, fulano tem que se apaixonar por mim. É uma decisão verdadeira? É uma decisão, digamos, melhor, é uma decisão construtiva? Não. Mas eu desejo, sim, o seu ego almeja, mas não é uma verdadeira decisão, porque ela não é construtiva. Por que ela não é construtiva? Você está infringindo o livre-arbítrio da pessoa. No momento em que você retira a liberdade da pessoa, ela é destrutiva. Eu quero arrumar aquele emprego. Por que você quer arrumar aquele emprego? Porque aquele emprego eu ganho muito e trabalho pouco. É uma decisão de crescimento ou de regresso? Quantas pessoas hoje em dia querem aposentar? Todo mundo quer aposentar, mas tem umas que querem aposentar aos 20 anos. A pessoa quer ficar acomodada, eu quero ganhar, porque eu quero viajar o mundo. Isso não é uma decisão de crescimento, é uma decisão de diminuição. Então ela não é uma decisão verdadeira. E uma decisão sincera é aquela que você está disposto ou disposta a fazer tudo ao seu alcance, no crescimento e na construção, para que seja realizado. Quando você tem isso daqui, você aprende a começar a ler a vida. Você está se empenhando, você está estudando, você está se dedicando muito a um projeto. Aí você apresenta esse projeto para alguém. E esse alguém vira para você e fala assim, tá uma porcaria o que você está fazendo. Quando a sua decisão é uma decisão real, a opinião dele vai te fazer refletir. Mas vai te fazer desistir? Não. Não vai. Não vai. Várias pessoas conseguiram realizar grandes sonhos na hora que tiveram essas posturas na sua decisão. Outras nem tanto. Então, eu pego um exemplo, trazer o caso, uma parte do meu relato, né, de um dos acontecimentos, foi quando, já na quarta reprovação do concurso que eu estava estudando, a minha reprovação foi por diminuição de nota. Não foi porque eu não errei. Eu havia acertado, mas por algum motivo diminuíram minha nota. Eu fiquei com vontade de desistir de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E eu comecei a refletir sobre o que era a decisão que me movia no meu sonho. E na hora que eu pensei, essa minha decisão, ela é a decisão do fundo da minha alma.
e é a ela que eu quero que se faça cumprir, ou eu desejo sinceramente, porque ela vai promover todos os crescimentos possíveis, nasceu dentro de mim uma força 2 vezes maiores do que a que eu tinha até anteriormente, para eu continuar. E eu fiz tudo de novo até lograr a aprovação. Isso por quê? Porque a decisão ela foi sincera. Na hora que a decisão era sincera, me obrigou a trabalhar o dobro. Gente, eu já estava exausto, cansado, desesperado, agoniado, sem dinheiro, sem tempo, sem férias, sem amigos, sem nada. Não tinha nada. Exatamente por não ter nada, eu falei, é agora que eu vou dar tudo. O professor Masaru Taniguchi fala, quando você tira do nada tudo é que você se torna próspero. O que ele quer dizer isso? Algumas pessoas falam, vou começar o meu sonho quando eu tiver condições. Você nunca vai começar, porque você nunca vai ter condições. Eu vou começar a fazer as coisas quando tudo estiver favorável. Nunca vai estar favorável. Eu vou começar quando eu tiver tempo. Você nunca vai ter tempo. Se eu tivesse esperado a começar as coisas quando eu tivesse tempo, eu estava esperando até hoje, porque até hoje eu estou sem tempo. Então, nós criamos as situações. É por isso que a gente fala, a decisão sincera, ela espanta os deuses. Por que ele espanta os deuses? Porque tudo se abre na frente daquele que toma uma decisão sincera, a começar pela capacidade de ler a vida. Quando você toma um tapa, você entende, esse tapa é para me deixar mais forte. Aí você não senta numa posição vitimista e fala, a sociedade me bateu, como eu sou infeliz. Essa situação só cria ressentimento, ódio e separação, gente. Eu nunca vi ninguém, numa situação de vitimista, ser feliz. Por quê? Porque ela fica só amargurada no ódio. Ele me fez isso, ela me fez isso. Experimenta sentar com quem é vítima de fim de relacionamento. Você tem vontade de se matar. Você fala, me dá um tanque de gasolina que eu vou tacar fogo em mim, porque eu não aguento ficar do seu lado. Porque tudo é assim, porque ele fez isso, ela fez isso, eu dei tudo. Aí você olha, filho, a terra é redonda. Terra é redonda. Eu trabalhei tanto naquela empresa e ela não me valorizou nada. Cara, a pessoa que ela olha para frente e decide, ela não tem tempo de ficar remoendo aquilo que aconteceu. Ela não consegue ler a vida, gente. Foi isso que mudou muito. Eu sempre acreditei, na minha fase mais jovem, de que eu era vítima do mundo. Eu adorava me colocar numa situação de vítima. Olha, tadinho, como eu sou pobre. Quando eu percebi que eu era um besta e que eu precisava mudar, foi aí que a vida começou a crescer. Quando eu percebi que ninguém gostava de mim porque eu era chato pra caramba, eu falei, cara, tem que mudar isso aqui. Quando eu percebi que minha família tinha toda a razão quando me xingava, eu falei, eu tenho que mudar isso aqui. Porque se a gente não se transforma, as coisas não acontecem. Mas para transformar, teve que vir uma decisão. E a decisão foi de crescer, de construir, e ela foi sincera. Por isso que houve uma transformação em todas as áreas da minha vida. Foram todas as áreas da minha vida sendo modificadas. A começar, por quê? Eu decidi crescer. E eu percebi, aonde é que mais me dá crescimento? Na área espiritual. Por que a área espiritual traz crescimento? E aqui vem uma pergunta maravilhosa. Por quê? Porque se eu entrar na religião, Deus vai olhar para mim e falar assim, gostei de você, agora que você está na igreja, toma bênção, toma bênção. Ao seu irmão que está fora da igreja, toma desgraça, toma desgraça. É assim que funciona? Não. Por que a espiritualidade nos traz crescimento? Porque ela nos ensina a ler a vida. Por que a espiritualidade nos traz progresso? Porque ela nos ensina a ler a vida. Quanto mais eu consigo ler a vida, mais eu tenho capacidade de dar força à minha decisão. Então eu entendo que eu não sou uma vítima, que eu sou um autor, que eu sou ator da minha existência, e eu passo a ter atitudes muito mais firmes para resolver o problema. Odiar é uma postura construtiva? Não, é destrutiva. Então a vida não permite, a vida não quer ações destrutivas. Logo, se eu aprendo que aquela situação de ódio vem para o meu crescimento, e isso é a oportunidade que eu tenho de perdoar, e eu tomo a decisão de perdoar, eu cresço, eu construo e eu transformo, gente. É impressionante. Por isso que uma decisão correta, baseada na espiritualidade da luz, te leva à felicidade. Por que a pessoa que pratica Seichonoye se torna feliz? Porque simplesmente ela começa a colocar decisões sinceras, construtivas e crescentes na sua existência e ela aprende a ler a vida. Então, ao invés de você odiar, você vai amar. Por que você vai amar? Porque você aprendeu. Então, você vai amadurecimento. E isso vai te mostrando, isso vai transformando a maneira como tudo acontece com você.
como tudo acontece. Isso aqui é constante, gente. Isso é constante. Todos os dias eu estou tentando crescer, construir e tomando decisões mais sinceras. Então, é impressionante quando você toma uma decisão sincera. Dá medo. Por quê? Eu tenho medo de errar. Cara, faz parte. Não se preocupe. Não se preocupe. Se você errar, você não está sozinho. E se alguém chegar do seu lado e falar assim, pois eu nunca errei, mentira. Mentira é o Pinóquio. Não existe isso. Não existe isso. Se você tomar a decisão de crescer e essa decisão ela for construtiva e você tomar uma decisão sincera, você transforma a sua vida. Por que as decisões de Réveillon nunca dão certo? Por que as pessoas não conseguem realizar nada? A pessoa fala assim, não, depois do ano novo, já comeu que nem um rinoceronte no Natal, chegou no ano novo, meu Deus do céu, a família perguntou se você estava passando fome, comeu 10 quilos de lentilha para ver se vem prosperidade, usou 3 roupas íntimas vermelhas para ver se vem um amor. Aí você está lá, aí você fala assim, não, vou tomar agora a decisão. Ano que vem vou ser outra pessoa. Por que ninguém muda? Muda o ano, mas ninguém muda. Porque as decisões não são sinceras. Não são sinceras. A pessoa fala assim para mim, eu vou começar o regime segunda-feira. Ela não fala de que semana, de que mês, de que ano, de que século, de que encarnação. Ela fala assim, vou começar na segunda-feira. Aí eu falo, não, o regime tem que começar agora. É agora. Na hora que você tomar a decisão, é naquele momento. Porque aí você vai começar a fazer o exercício da força de vontade. E aí vem um ponto fundamental. Como é que a gente constrói a força de vontade necessária para concretizar uma decisão sincera, construtiva e que lhe promove o crescimento? Por meio da conscientização de quem você é. Por meio da conscientização de quem você é. Se você não sabe quem você é, você sequer sabe para onde você é capaz de ir. Ninguém sabe. Olha que interessante. Você está parado assim, você fala assim, não, eu não quero sair da minha cidade. Aí eu viro para você e falo assim, ó, os seus pais são chineses. Você vai falar assim, cara, me deu uma vontade de ir na China. Por que nasceu essa vontade de ir para a China? Porque você descobriu que você veio de lá. E se é de lá que você veio, então eu tenho capacidade de voltar. Eu fico imaginando o pessoal que viajava, um século passado, do Japão até o Brasil. Pegava 30 dias de navio. Quem já teve a oportunidade de viajar de navio, não precisa ser muita coisa não, só atravessar uma balsa de um ponto de uma cidade até outra, sabe que viajar de navio não é uma coisa agradável. Se você enjoar então, meu Deus do céu, o navio começa para um lado, para o outro, aí você começa a ficar ninado, você começa a ninar. Quem não é acostumado com isso sabe que é difícil. Você imagina você passar 30 dias e banheiro de navio é uma maravilha, gente. Quem já foi em micaré, quem já foi em festas assim, e tem aqueles banheiros químicos assim, é fantástico. Então o que acontece? Os caras vinham e ficavam doidos para voltar. Por que eles ficavam doidos para voltar? Porque eles sabiam de onde eles saíram. Então quando a gente toma consciência de quem nós somos, nós sabemos a capacidade que nós temos. E se nós descobrimos a capacidade que nós temos, nós estamos prontos para utilizá-la. Olha que interessante. Descobrir quem você é o primeiro passo para te dar a força necessária para você decidir. Como é que se constrói a força de vontade? É gravando cada vez mais dentro de você ou relembrando cada vez mais quem você é. Se você sabe quem você é, você sabe onde você pode chegar. E a Seiichi ensina que todo mundo é filho de Deus. Por que todo mundo é filho de Deus? Porque a vida de Deus está dentro de você. Logo, se a vida de Deus está dentro de você, você pode sim acessá-la e fazê-la com que ela te auxilie na força da decisão. Por isso que o professor Masaru Taniguchi fala dessa forma. E agora eu vou ler o dia inteiro aqui para você ver como é que faz sentido quando você escuta isso daqui. Há um provérbio que diz, uma resolução firme espanta até as divindades. O caminho se abre diante de uma firme decisão. Por que o caminho se abre diante de uma firme decisão? Porque quando você descobre que não existe erro e que tudo o que vem é para o seu engrandecimento, aí você faz tudo o que é necessário para chegar lá. E esse fazer tudo o que é necessário promove o seu crescimento, você se torna maior. Se não existir caminho, abra você mesmo o caminho. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. Mesmo que todos os lados estejam fechados, mesmo que se encontre num beco sem saída, a parte superior está aberta. O caminho do alto
é o caminho que conduz a Deus. Quando não achar o caminho, recorra a Deus. A decisão transforma o impossível no possível. Emerson disse: cultivar a força de vontade é o objetivo da nossa existência. Eu acho linda essa frase. Cultivar a força de vontade é o objetivo da nossa existência. Uma vez minha esposa perguntou: amor, por que tudo na nossa vida é difícil? Eu falei: porque a nossa missão é cultivar a força de vontade. Porque quando nós cultivamos a força de vontade, nós nos tornamos grandiosos. Hoje eu olho para o que eu sou e eu vejo como eu era 20 anos atrás. Se nós nos encontrássemos o meu eu presente com o meu eu passado, o eu do passado não ia acreditar. Falei: não, isso é mentira, conversa, eu não ia conseguir fazer nunca. Mas por quê? Porque exatamente dentro das decisões diárias é que nós vamos transformando e construindo aquilo que nós vamos nos tornar no futuro. O momento e a oportunidade esperam de braços abertos os que possuem uma firme determinação. A alavanca que move o mundo é a força de vontade. Isso aqui é lindo demais, gente. A alavanca que move o mundo é a força de vontade. Por que muitas pessoas hoje em dia não vivem a felicidade? Pela falta de força de vontade de tomar uma decisão. Seja por qualquer um dos pontos que eu falei. Eu não quero perdoar porque eu não quero dar o braço a perder. Eu não quero ser harmônico porque eu não quero mostrar que eu sou fraco. Eu não quero ser dócil porque eu quero ser firme, eu quero sempre estar certo. Inúmeros são os motivos que não permitem com que nós tomemos a firme decisão de transformar a nossa existência e fazer com que a gente cresça espiritualmente. Cresça espiritualmente. Quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais construtivo e muito mais sincero se tornam os nossos sentimentos e, por conseguinte, muito melhor a materialização e a concretização dos nossos desejos. Por isso que eu falo, leiam os livros. Ler o livro da Seichoné, gente, é uma decisão. Praticar a meditação Shinsokan é uma decisão. Fazer um regime é uma decisão. Ser agradecido é uma decisão. Ser feliz é uma decisão, gente. Você pode optar. Você pode optar. Então, você chega nos locais e as coisas não acontecem como você queria. Você tem uma oportunidade, ou de ficar bravo, ou de ficar feliz. A escolha é sua. Claro que no momento de adversidade é muito mais difícil, mas continua sendo sua a oportunidade. A decisão é toda sua. Quanto maior a sua força de decidir, maior vai ser a capacidade que você vai ter de ser feliz, porque é você que vai tomar as rédeas da sua vida. Então, decisão, gente, não é algo exterior. Decisão é algo interior. Se você sabe que você é filho de Deus, então todos os dias você pode tomar uma decisão para ser melhor. E se essa decisão for sincera, o seu crescimento é natural. O seu crescimento é natural. Por isso que a gente fala, tempo de oração é fundamental na construção de um novo ser humano. Porque o tempo de oração vai te possibilitar conscientizar quem você é. E quanto mais você tomar consciência de quem você é, mais você vai crescer, mais você vai se desenvolver, mais você vai se tornar uma pessoa maravilhosa. Ok? Ok, gente? Então... A decisão transforma a vida. Há 10 anos eu tomei a decisão de continuar um trabalho, de dar palestras aqui toda segunda-feira. Tem 10 anos essa decisão. E essa decisão me traz muita felicidade. Tem adversidades? E como? Mas é dentro dessas adversidades, é dentro desse crescimento, é dentro dessa possibilidade que eu posso cada dia construir ainda mais uma pessoa do qual eu me orgulhe, porque vai aprendendo cada vez mais a doar e anular o seu ego em prol da felicidade do próximo. Então isso só me traz benefício. Isso é fruto de uma decisão, de uma vontade de ser cada vez melhor. E ela está para qualquer pessoa. Não é uma coisa exclusiva minha ou dos demais preletores da Seichoné. Qualquer pessoa pode, desde que ela esteja disposta a utilizar a sua decisão ou tomar consciência de quem você é e com a decisão trabalhar para concretizar. Somos filhos de Deus e basta que tomemos a decisão de manifestar o Filho de Deus que habita dentro de nós para que a nossa vida se transforme. E para que nós possamos começar a fazer isso,
Vamos então fazer a nossa meditação Shinsokan? Vamos lá então, gente? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podemos nos sentar e assumir a posição de oração, sentados à ponta da cadeira, coluna ereta, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante sereno, alegre. Vamos agora tomar a consciência ou lembrarmos-nos de quem nós somos, da nossa natureza espiritual maravilhosa e juntos tomar a firme decisão de melhorar, de crescer, de manifestar o Filho de Deus, a fim de que possamos não só tornarmos felizes a nossa própria vida, como a todos que estão ao nosso redor. Então, respirando lenta e vagarosamente, não é o simples ar que eu respiro, mas é a própria vida de Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. É a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos esse mundo resplandecente, o mundo perfeito criado por Deus, e nós, como filhos dele, vivenciando a experiência espiritual de comungar a perfeição com Deus.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial, nova versão. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Podemos desfazer a postura de oração. Aos presentes, queiram ficar de pé, por favor. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar. Quero agradecer imensamente a presença e a participação de todo mundo. Deixa eu botar aqui o dever de casa para a gente nessa semana maravilhosa que nós teremos, com toda certeza, né? Aqui é o nosso dever de casa. Primeiro, nossa meditação Shinsokan, que é fundamental para que nós tenhamos ainda mais a compreensão da nossa natureza divina. Segundo, vamos repetir a frase: decido viver aqui e agora a vida de Deus. Isso vai nos ajudando cada vez mais a compreender o quanto que uma decisão ela é importante. Vamos repetir isso aqui umas 200 vezes por dia. O quanto que uma decisão ela é importante, principalmente quando está centrada na vontade de Deus. Então, decido viver aqui agora a vida de Deus. Vamos repetir para que nós possamos realmente ter uma decisão firme, a fim de que a vida de Deus flua naturalmente na nossa existência. Agradeço imensamente. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para que o próprio YouTube se encarregue de divulgá-los a mais e mais pessoas, para que elas descubram, aprendam, cresçam e sejam sempre mais felizes. Meu muito obrigado, feliz semana, muito obrigado.